Olá, pessoal. Aula número 10, né? Na verdade, aula 11, né? Capítulo 10, parte 2. Então, a gente vai dar continuidade à última aula do Mateus, falando sobre as virtudes e os dons do Espírito Santo. E a primeira coisa é lembrar do nosso batismo, né? A gente tem não sei se é uma impressão minha, assim, mas as pessoas acabam esquecendo do valor que o batismo tem, né? Da importância desse sacramento, que nos fazem filho de Deus, né? Porque, claro, o batismo, como outros sacramentos, eh, a gente não, a partir do momento em que nós somos batizados, mesmo que nós somos batizados enquanto criança, a gente não sente alguma coisa diferente a partir, né, depois do batismo. Eh, não existe uma transformação no nosso cérebro, no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, nas nossas emoções. Eh, Muito pelo contrário, né. O que que muda? Qual que é a transformação? Onde ela acontece? Basicamente na nossa alma, né. Então, isso de fato é uma grande maravilha interior que acontece na nossa alma, né, ser batizado. E claro, né, isso é um grande milagre. Então o batismo é a espantosa transformação que acontece, que não se localiza somente no corpo, no cérebro, mas também no nosso mais íntimo, né, no mais íntimo do nosso ser, na nossa alma. E não, isso está fora do nosso alcance, de uma análise intelectual ou de uma reação puramente emocional. Então, a gente precisa primeiro trazer essa ideia, né, que o batismo, ele é uma transformação que acontece profundamente na nossa alma. E junto, né, do batismo, eh, é infuso, né, na nossa alma alguns dons. A gente chama os dons do Espírito Santo, que todo batizado recebe, né, a partir enfim, desse rito sobrenatural, né, da da do recebimento desse sacramento. E a gente sabe, que existem, e a própria igreja fala, 7 dons do Espírito Santo. E o que que seriam, né, esses dons? São qualidades que se comunicam à alma e a tornam visível aos movimentos da graça e lhe facilitam a prática da virtude. Em algum momento, até o livro fala, como se fosse, os dons são como se fosse um lubrificante da graça de Deus sobre a nossa alma, né. Eles facilitam, a nossa alma estar sensível à graça. Então, não só Deus, no batismo, infunde a sua graça santificante em nós, como também nos presenteia com 7 dons que facilitam com que essa graça, eh, enfim, movimente, né, a nossa alma, a Deus, né, à vontade de Deus. E quais são esses 7 dons? A gente vai falar de cada um deles. O primeiro deles é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria concede o adequado sentido da proporção para sabermos apreciar as coisas de Deus. O que isso significa? Quando nós, por exemplo, perdemos o nosso final de semana para participar de um retiro espiritual, por exemplo. Muito provavelmente, o dom da sabedoria nos ajudou, né, a proporcionalizar e saber apreciar muito bem as coisas de Deus. Então, a sabedoria é esse primeiro dom que nos ajuda a dar o bem, o que é bom, né, as coisas de Deus, o seu devido valor. Reconhecimento do valor das coisas de Deus, né, saber apreciar. Então, é muito difícil viver a graça santificante ou participar, por exemplo, da Santa Missa sem a ajuda do dom da sabedoria, né, que nos ajuda a proporcionar, e apreciar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de Deus no final das contas, né. Depois, a gente tem o dom do entendimento, que é a percepção espiritual necessária
para entendermos as verdades da fé em consonância com as nossas necessidades. Ou seja, eh, tem um exemplo aqui muito interessante, né? Se você vai explicar doutrina, dar uma aula de doutrina, para alguém que está em graça santificante, ou para alguém que esteja em pecado, muito provavelmente aquela pessoa que está em graça santificante, o dom do entendimento que está infusa na sua alma vai facilitar esse entendimento das verdades da fé, por exemplo, né? Não é que uma pessoa que esteja em pecado, que ela não vai entender, mas ela não vai ter uma percepção tão grande, né, quanto aquela pessoa que está, enfim, né, que possui aquele dom do entendimento. E essa pessoa compreenderá essas verdades de forma muito mais rápida, né? É por isso que a gente até brinca, né? Poxa, às vezes é difícil o mistério da fé ser compreendido, né, e ser entendido. Quando você é batizado, tem o dom do Espírito Santo, se torna muito mais rápido e fácil a compreensão do que alguém que, de repente, enfim, não é batizado ou que esteja em pecado, né? O terceiro dom é o dom do conselho. Ele aguça o nosso juízo, ou seja, com a sua ajuda, com a ajuda do dom do conselho, a gente consegue perceber e escolher, tomar decisão do que pode ser para a maior honra de Deus e também para o nosso bem espiritual, né? Então, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão muito importante na minha vida, em estado de pecado mortal, decisões sobre a minha vocação, sobre a minha profissão, decisão sobre algum problema familiar, né? Pode ser um passo muito perigoso, né? Então, o dom do conselho, ele nos traz um juízo humano praticamente, assim, né, com muito mais clareza, a gente pode colocar assim, né? Nos ajuda a tomar as decisões da nossa vida. O dom da fortaleza, que é o heroísmo oculto, cadê? O heroísmo oculto da vitória sobre os nossos próprios defeitos. Ou seja, às vezes, né, a vida nos pede fazer a vontade de Deus. Às vezes não, né? Sempre. E muitas vezes isso é contrariar as nossas vontades humanas, né? E o dom da fortaleza nos ajuda a viver esse heroísmo, a vencer os próprios defeitos e as próprias dificuldades, né? Então, por exemplo, quando a gente precisa abrir mão de algumas amizades, enfim, em prol de algo muito maior, é o dom da fortaleza que nos impulsiona a esse heroísmo, né? Abrir mão de coisas um pouco mais passageiras, né? Enfim, tanto externamente quanto dentro, né, das nossas lutas interiores, é essa força que nos ajuda e nos impulsiona a esse ato heróico mesmo. Não sei o Parou que de compartilhar aqui. eu não sei o que aconteceu, deixa eu ver aqui. Voltou. O dom da ciência, né? Comunica-nos na faculdade de saber fazer, a destreza espiritual. Por exemplo, se eu percebo que eu faço leituras, enfim, livros que não me acrescentam nada, que confundem a minha cabeça, com ideias um pouco desordenadas e desorientadas. Esse perceber, né, que de repente isso pode estar estragando, entre aspas, né, a minha percepção pelas coisas maiores, pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, é esse dom da ciência que me comunica e acende esse alerta, né, em relação a algumas questões que podem
enfim, as coisas inúteis, as coisas que não são relevantes e que contribuem para a nossa vida de santificação mesmo, né? O dom da piedade, que, ao contrário do que muita gente pensa, né? Piedade é aquela pessoa é, quietinha, silenciosa, né, que se ajoelha, que reza muitas horas. Não necessariamente, né? Mas a piedade, ela é muito maior do que isso. Ela é uma combinação do amor, da confiança e da reverência. É a nossa disposição habitual, ou seja, de todos os dias, com o nosso Pai Deus, né? Enfim, essa proximidade enquanto filho, né, de Deus, essa confiante intimidade com Deus, né? Esse dom que nos aproxima de Deus, na nossa oração, nos nossos atos de piedade e na vivência da virtude mesmo, né? Desses bons atos que a gente é convidado a fazer. E por último, o temor de Deus. O temor, ele vem como uma espécie de equilíbrio para o dom da piedade, né? Porque a piedade nos aproxima, nos coloca em uma relação íntima com Deus, de amor, de confiança, e o temor nos lembra, né, que Deus também é o juiz da justiça divina, ou seja, que nós não podemos ofendê-lo através do pecado, né? Então, a gente precisa amar a Deus e buscar não ofendê-lo com as nossas práticas, as nossas ações. E esse dom funciona como um alerta também, né? Para a gente, enfim, tomar as decisões que não nos distanciam da nossa amizade íntima com Deus. Então, os dons são como auxiliares, né, da graça de Deus. Então, junto com essa graça santificante que a gente recebe no batismo, as virtudes teologais, que, se eu não me falha a memória, acho que o Matheus falou na outra aula, e também as virtudes morais, que eu vou falar mais aqui para frente. Então, o batismo, ele tem essa importância e esse valor que, além de nos colocar na condição de filhos de Deus, né, quando nós somos adotados como filhos de Deus, também Deus nos presenteia com a graça santificante e com esses dons do Espírito Santo. E que a gente precisa, assim, sabendo que está infuso em nós, também pedir para que Deus nos ajude a crescer, né, com esses dons. E além disso, tem uma outra, além dos dons, né, tem os frutos do Espírito Santo. Qual que é a diferença, né, dom, fruto? Vamos colocar entre aspas, né, os frutos é aquilo que é mais visível, mais evidente. Os frutos são aquilo que surge a partir dos dons, né? Se eu cuido, cultivo esses dons que eu recebi no batismo, vivendo uma vida sem o pecado, né? O pecado mortal, eu vou aos poucos adquirindo os frutos que geram a partir dos dons. São os resultados dessa graça santificante na minha alma, né? Então, a gente tem uma definição aqui. Os frutos do Espírito Santo são resultados da graça santificante e das virtudes e dos dons que acompanham. Então, são frutos exteriores, resultados de uma vida interior, né? E que o Espírito Santo vai modelando em nós. A tradição da igreja enumera 12 frutos, que são a caridade, ou seja, visivelmente, eu vejo que uma pessoa é generosa, né? Ela é generosa porque ela dispõe do tempo, ela dispõe dos bens, da matéria, enfim, ela se dá, né? Isso é perceptível. Então a gente vê que existe o fruto da caridade. Quando uma pessoa é alegre, é otimista, conhece um fruto de alegria, né, na alma daquela pessoa. Quando uma pessoa ela é serena, ela é tranquila, a gente reconhece o fruto da paz. Se é uma pessoa que não se irrita facilmente, né, eis o fruto da paciência. Pessoas que não se revoltam, né, com problemas, com dores, com doenças, fracassos. Na virtude não, o fruto da longanimidade. Pessoas que defendem, né, com muita firmeza, certeza, a verdade, né, o direito,
são pessoas que nitidamente, né, a gente consegue reconhecer a bondade. Pessoas que são amáveis, a questão da benignidade, uma pessoa que é delicada e que também está sempre cheia de recursos, né? A questão da mansidão, aquela questão de ser membro de um corpo místico, né? Se sente orgulhosa de fazer parte da igreja, parte desse corpo místico, a questão da fidelidade, né? O fruto da fidelidade, a modéstia é aquela pessoa que no seu comportamento, na sua fala, no seu modo de vestir, existe uma decência, né? A questão da continência, que é aquela pessoa moderada, aquela pessoa que não comete excessos, né? Seja em atos, seja em fala, seja em pensamentos. E a castidade, né? Aquela pessoa que entende, né, a finalidade do sexo, por exemplo, como, né, fim único de procriação, vê algo precioso, sagrado. Enfim, a gente consegue ver a partir dos frutos, né, o quão próximo, né, o nosso retrato está parecido com o de Cristo, né? Porque o Espírito Santo que vai modelando isso em nós. Então, os frutos são esses frutos exteriores mesmo que a gente consegue contemplar. E tenho certeza que a gente conhece muitas pessoas que têm esses frutos, né? E nós precisamos ganhar também isso a partir da graça santificante em nós, na nossa alma, né? E aí a gente entra nas virtudes morais, que é a gente tem as virtudes teologais, também são infusas através do nosso batismo, e além das virtudes teologais, que estão muito mais diretamente ligadas a Deus, né? A esperança, a fé, a caridade, aqui as virtudes morais, elas estão muito mais ligadas à nossa vivência humana, né? À nossa relação humana. Então, deixa eu ver se tem a definição aqui. Não. Basicamente, a virtude moral é aquela graça, né, aquela virtude que ajuda-nos a aperfeiçoar a natureza, né? Então, quando Deus nos dá uma graça, ele não tira a nossa humanidade para colocar a graça no lugar. Ele coloca essa graça na nossa natureza humana. Ele acrescenta aquela graça dentro da nossa condição, né? Então, por exemplo, eu tenho uma virtude moral, mas ela depende da minha natureza também, né? De algum modo. Por exemplo, eu tenho uma cabeça, uma inteligência limitada. Então não é porque Deus me coloca uma virtude e que agora eu vou ser né, um gênio. Não. Essa virtude ela está condicionada à minha questão humana, à minha limitação humana, né? A minha limitação física, mental e emocional. Então aqui a gente entra nas ideias do obstáculos para a graça, né? Existem os obstáculos morais, que, por exemplo, o pecado, o egoísmo, por exemplo, que é um obstáculo para uma virtude teologal, mas também existem os obstáculos naturais, que é aquilo que eu estou já falando para vocês, que é a ignorância, defeitos de caráter, maus hábitos, tudo isso pode ser um obstáculo para a graça de Deus e para essas virtudes morais, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Virtudes morais, acho que é legal também trazer a ideia de que a gente pode chamar de virtudes humanas, porque acho que fica mais claro, né? Então, as virtudes humanas, elas podem encontrar esses obstáculos naturais. Às vezes a pessoa é ignorante demais, ignorante no sentido de ter uma limitação, ou então ela tem um defeito de caráter, ou então ela tem um mau hábito que fez a vida inteira. Então, essa virtude, ela vai encontrar essa realidade e esse obstáculo, né? E a gente precisa vencer, transpor esses obstáculos de algum modo, né? Então, alguns exemplos, né?
de obstáculos à graça. Quando a gente pega a nossa vida intelectual e a gente reduz ela só a, sei lá, revista, sei lá, quadrinhos e qualquer coisa de sem tanto conteúdo, né? A gente gasta tempo com isso. A gente está colocando um obstáculo, né, para a gente realmente matar aquela virtude que a gente poderia ganhar. Quando a gente fica muito agressivo, a gente coloca e fica irado por isso, né? A gente coloca um obstáculo para nossa graça, né? Um defeito ali de caráter mesmo. Quando a gente é mole no trabalho, quando a gente não é pontual, igual, por exemplo, eu fui hoje, é, a gente causa inconveniente para as outras pessoas. Isso é um obstáculo natural, humano, que não ajuda a gente a ganhar essa virtude humana, né? Essa virtude que requer o nosso esforço humano. Então, a gente precisa entender, né, que essas virtudes morais, elas nos ajudam a ter uma vida social com outras pessoas e uma vida humana reta, né, moral íntegra, ajudando as pessoas com retidão, a viver também a vontade de Deus, né? As virtudes teologais é um negócio meio relação eu com Deus. As virtudes humanas, naturais, é muito mais a gente com a gente e a gente com os outros. Então, a gente precisa ganhar essas virtudes, né, para a gente se santificar. E dentro dessas virtudes morais, existem 4 principais, que são as cardeais. Né? Quais são elas? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Basicamente, a prudência, ela nos ajuda a julgar retamente, né? Então, uma pessoa prudente, ela sabe a hora de agir e o que é para ela ou não, né? Ela tem um pouco desse discernimento, né? De julgar de forma reta. Além disso, a gente tem a justiça, que nos ajuda a aperfeiçoar a nossa vontade, né? Ou seja, a gente guardar o direito à liberdade, à sanidade do lar, ao bom nome, à honra, aos materiais, se afastar de qualquer tipo de preconceito, de distinção, de cor, de raça, de religião. Isso tudo a gente consegue entender o que é justo e o que não é a partir dessa virtude cardeal, né? E a terceira, a fortaleza, né? Fazer o bem apesar das dificuldades. Ou seja, aquela ideia, né, dos mártires, né? Eu prefiro morrer do que pecar, né? Eu prefiro, assim, eu dou a minha vida, mas eu não me inclino ao mal. Esse heroísmo da que a gente falou, que também é um dom do Espírito Santo, né? E a quarta virtude é a temperança, que ajuda a dominar os nossos desejos. Eu aprendi um esqueminha muito massa, que me ajuda muito a lembrar das 4 virtudes cardeais. Cardeais, porque elas são o norte, o nosso norte, né, enquanto cristão. Então, eu lembro que na cabeça é a justiça, né? É a questão de entender racionalmente o que é o certo, o que é o errado, o que é o justo, o que é o injusto. A fortaleza está nos braços, né? Então, é a coisa do heroísmo, né? A própria força, né? Que eu preciso lutar para buscar o bem, apesar de qualquer dificuldade que me apareça. Essa luta, né? A prudência se encontra aqui no nosso peito, né? Essa questão da decisão do prudente que está muito ligado ao coração, né? A pessoa prudente que consegue julgar retamente o que é, o que não é, o que me cabe e o que não me cabe. E a temperança está nas pernas, né? Que é dominar os meus desejos, né? Onde os meus passos podem me levar ou não.
né? A pessoa temperante, ela sabe onde deve caminhar ou não. Então, é um bom esquema para a gente conseguir lembrar. E é isso, assim, a aula de hoje é basicamente para a gente entender os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, que existem essas virtudes morais, e dentro delas, as 4 principais são as cardeais. E a partir delas existe, assim, uma infinidade de outras, né? A simplicidade é uma virtude, todas vêm dessas 4 principais, né? Simplicidade, naturalidade, o bom humor, tudo isso vem, né, nasce dessas 4 principais. E aí eu não sei se ficou muito confuso as definições, mas é isso, assim, se alguém tiver alguma dúvida, é isso aí, porque acabou a aula.